motivações Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Mauro César Pereira tem razão. Acho que é o nome disso, eu coloquei o nome disso assim, dessa maneira. Análise do Mauro César Pereira, do MCP. Ele tem razão? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama e relaxe, me escute, entre no meu divã. E bom, só para dar um contexto, né, antes de a gente entrar na matéria, você viu esse imbróglio todo, né, com a situação do Fluminense e do Flamengo, por conta do estado do gramado e do Maracanã. O Fluminense, ele pediu para não jogarem no Maracanã, no qual não foi aceito o pedido, e o Vasco pôde jogar no Maracanã. Só um detalhe, né, é importante. É muito triste, cara, quando... Eu vou sempre falar a mesma coisa, porque sempre eu quero colocar aqui. Enquanto todo mundo tá falando do Maracanã, eu não vejo ninguém falando do São Januário, mas tudo bem. Dito isso, vamos ao tema? Cara, me faz tão mal, cara. Tipo assim, pô... Só pra você ter uma ideia, né? Isso aqui não tava no vídeo, não tava na pauta do vídeo. Meu pai, meu avô, ele já trabalhou no Vasco. Ele mesmo sendo tricolor, ele sempre respeitou a instituição Vasco da Gama. Eu passei diversas vezes com a camisa do Vasco até em casa, por conta do trabalho, justamente falando. Mas a questão justamente é essa. É que eu escutei pelo menos dos meus avós justamente sobre o que é o São Januário. E a gente vê isso tudo. É muito triste, mas vamos lá. Mauro César. Flamengo e Fluminense já deveriam ter abandonado o Maracanã. Frase forte, tá? Mauro César Pereira analisou no posse de bola a polêmica do compartilhamento do Maracanã, que eu já falei, já dei introdução. Segundo ele, o Flamengo e o Fluminense já deveriam ter deixado a gestão do estádio. Antes de a gente continuar falando sobre esse tema, se inscreve no canal, eu sei que esse aqui tá muito cedo. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que curte, comente, compartilhe. Rede social de descrição desse vídeo, de todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre esse tema. Vamos ver o que ele falou assim. Não é dinheiro público que mantém o Maracanã. Isso daí com quase 100%. 2 times jogando é difícil. Com 3 times fica quase impossível. Só um detalhe aqui. Na Europa não existe, e claro, a Europa é justamente a nossa ferramenta, a ferramenta que eu vou utilizar. Na Europa não tem nenhum estádio que abrigue 3 times. Não tem nenhum. A maioria é 2 ou 1. E quando tem 2, mesmo assim são menos jogos. E mesmo assim reclamam do gramado. Eu penso logo de cara no estádio do Milan, do Atlético Milan e do Internacional de Milão, que é o mesmo estádio. Tem vários outros estádios, mas sempre com essa conotação. É sempre o mesmo estádio, mas para 2 times diferentes. Não dá mais além disso. Então, análise muito boa. O Rodrigo Márcio relatou bem ontem em sua conta do Twitter. O Maracanã foi largado, abandonado por muito tempo, desde 2016, que foi o ano dos Jogos Olímpicos. Cara, eu tive no Maracanã, só pra você ter uma ideia, eu tive no Maracanã antes da reforma
depois da reforma e mesmo assim não estava bom. Primeiro era o Debrecht, depois ficou com o Rio, 2016. Teve problemas na Marquise. Cara, eu vou falar pra você aqui, se hoje eu não tenho medo de entrar no Maracanã, é muito por conta da gestão Fla-Flu. Aí o Flamengo assumiu o estádio, consertou tudo, botou refletor, gramado, consertou o que tinha que consertar, o Fluminense chegou junto, e eles já estão mantendo o Maracanã há muito tempo, não é o dinheiro público que está mantendo o Maracanã. Excepcional. Tinha sim problemas visíveis antes disso. Quem vê essa muita informação fica até falando assim, cara, que isso? Cara, é uma vergonha, cara. Eu sinto uma vergonha, cara. Ele foi erguido com dinheiro público. Todos os clubes têm direito de reivindicar. Mas quem tá mantendo a pipa lá no alto é o Fluminense e Flamengo. Perfeito. Se você for ver o estado do Maracanã antes da gestão Fla-Flu e depois da gestão Fla-Flu, você vai ver que é um outro estádio. Ali não é mais do Maracanã. Ali é o estádio Fla-Flu. Quem está mantendo o estádio é a dupla Fla-Flu. O Vasco escolhe quando quer jogar. O Fluminense vai ser muito prejudicado na quinta-feira. Vai ter que jogar num gramado pior ainda, porque o Vasco jogou no gramado e ainda choveu. Isso daí ele não tá falando, ele não tá dando sua opinião. Até agora ele não tá dando sua opinião. Ele poderia jogar no Engenhão, que é outro estádio erguido com dinheiro público. Mas não interessa ao Vasco, que só vai quando interessa. Durante a pandemia, quantas vezes o Vasco foi jogar no Maracanã? Nenhuma, né? Você jogou em São Januário. Não é interessante a gente ver isso? O que o Mário está mostrando é a hipocrisia do Vasco. E a hipocrisia dos vascaínos. Então, tem duas situações bem claras. Uma coisa é o estádio ser erguido com dinheiro público. Ok. Mas quem está mantendo aquele estádio é a dupla Fla-Flu. Nada. Tá. É uma grande sacanagem. O Vasco não quis participar da mesma forma. O Vasco escolhe quando quer jogar. Fluminense e Flamengo já deveriam ter abandonado o Maracanã. A culpa também é do... Vamos ver isso aqui. A culpa também é do Flamengo e Fluminense, que ficam reféns do Maracanã. Principalmente o Flamengo, que já deveria ter dado o pontapé inicial na construção do seu próprio estádio, definindo pelo menos o local. Por conta da politicagem dos políticos no Rio de Janeiro, isso nunca vai mudar. A realidade é que quem está mantendo aquilo ali é o Flamengo e o Fluminense, especialmente no período de pandemia, que foi um período de quase 2 anos sem receita e sem público. Então é um negócio bem bizarro. O Fluminense tem um jogo internacional na quinta-feira, importantíssimo, contra o algoz do Flamengo, que é o Olímpia. E vai jogar no gramado pior do que já estava antes. Mas a culpa é especialmente do Flamengo e Fluminense, que já deveriam ter abandonado o Maracanã, que viram um elefante branco e os políticos do Rio vejam o que querem fazer. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Agora, vamos apontar dois pontos aqui interessantes. Primeiro, isso só cria violência, porque quando você trata os desiguais com desigualdade, não com igualdade, você cria violência. Sabe? Daqui a pouco vai ter um jogo em São Januário e alguém vai morrer. Isso é óbvio, tá? Alguém vai morrer. E quando morrer, aí eu quero ver os estardalhaços que o público vai fazer. E aí eu vou apontar pra vocês. Vocês vascaínos estão matando o vascaíno, que vai morrer lá. Na minha concepção, isso é óbvio.
Enquanto vocês não estão lá vendo o estádio que vocês construíram indo a pedaços, sendo destruídos. E não adianta falar que é preconceito, não. Para de falar que é preconceito. Aquele estádio ali, para qualquer arquiteto, para qualquer engenheiro, aquele estádio ali é condenado. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro não fez nada de mais. Só perguntou assim, esse estádio aqui ele é jogável? Aí o cara falou assim, não. Cara, imagina você perder o direito de ser jogado no seu próprio estádio. E sobre essa situação de saída do Maracanã, eu acho muito difícil o Fluminense. Infelizmente o Fluminense vai ficar refém do Maracanã. A única alternativa viável, e isso daí se torna inviável para o Fluminense, seria uma construção de uma nova arena Fla-Flu. Sair um pouco disso do Maracanã. Entrar numa arena Fla-Flu. Seria até interessante, até porque muita gente conhece muito a situação do Fla-Flu e não Flamengo só, ou Fluminense só. Mas é isso, né? Marcelo tem razão? Essa é a pergunta. Tem. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o treino você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.